Boa noite, a paz do Senhor a todos. Faz um tempo que eu não passo aqui para deixar nenhum vídeo, então hoje senti da parte do Senhor de passar e deixar uma palavra pequena, mas uma palavra edificante para as vidas, né? Para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida, para todos aqueles que ouvirem a palavra de Deus. Antes de começar a ler a palavra, a dar, né, essa pequena mensagem da parte do Senhor, já peço a todos que compartilhem esse vídeo, né? Porque assim como você foi edificado, você também edifique a outras pessoas. Assim como você recebeu essa palavra também, seja um abençoador, seja um cano. Aquela pessoa que recebe a palavra do Senhor, mas que não fica preso dentro dela, né? Ela transborda na vida de outras pessoas, amém? Então compartilhe esse vídeo, vai lá na minha página do YouTube, se inscreva. Todos os dias tem vídeos edificantes, tem uma palavra vivinha da parte de Deus para os nossos corações. Amém? Então a palavra de hoje é curtinha, mas é aproveitável. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, no capítulo 9 e no verso 8. Eclesiastes 9, 8. Amém? O livro de Eclesiastes é um livro que foi escrito por Salomão, pelo rei Salomão, filho do rei Davi, e é um dos livros considerados livros poéticos, né? É um livro que a linguagem dele não é uma linguagem de lei, não é uma linguagem de ensinamento, é uma linguagem no sentido poética, então ela envolve alguns atributos de uma linguagem poética. Toda linguagem poética em si, ela traz alguns conteúdos que deixam ela mais rica. Um exemplo, no livro de Eclesiastes, então, nós temos a metáfora. Ela é muito usada nesse livro, né? E a metáfora na nossa língua portuguesa é um meio que nós usamos dentro do português, é uma linguagem, né? Uma figura de linguagem que a gente usa para estar exemplificando. E Jesus falava muito por metáforas. Um exemplo, eu quero falar sobre o caráter de alguém, eu quero falar sobre a personalidade de alguém. Então eu falo que a pessoa ela flui como uma flor. Então, o que eu quis dizer? Eu fiz uma comparação. Então, a metáfora é mais ou menos por aí. É uma comparação direta, né? Então, eu fiz como se fosse uma pequena comparação. Então, eu comparei o caráter da pessoa à flor. Então, quando a gente pensa numa flor, a gente pensa numa coisa que reluz... uma coisa que traduz um certo perfume, uma coisa bonita, né? Então, quando se pensa naquela flor, eu imagino o caráter da pessoa. Então, eu fiz essa comparação direta. Por cima, explicando uma metáfora isso. Faz tempo que eu não estudo português, né? Tem que voltar a estudar um pouco. Mas é um livro poético que fala por metáforas. E assim sendo, muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e não entendemos o que está querendo dizer, né? Nos falta conhecimento bíblico e nos falta conhecimento secundário, né? Que é nada mais do que nós sabemos a nossa língua, temos conhecimentos gerais. Tá atento, irmão. A gente tem que estar atento todos os dias. Ler jornal, estar lendo livros, não só a Bíblia, ler livros, estudar, né? Pra gente não ser pego de surpresa igual eu fui pega agora na metáfora. Amém? Então, o que diz a palavra de Deus? Vamos sem demora. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Então aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 8, diz que em todo tempo sejam brancas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Quando nós nos referimos à veste, né? Quando o livro se refere à veste, está falando do quê? O que é uma veste? Veste são roupas, é aquilo que cobre o nosso corpo. Né? É aquilo que venha nos cobrir, que venha a proteger do mundo exterior. Quando está frio, nós vestimos paletó. Quando está calor, nós vestimos uma roupa mais acomodada. Então, a roupa, ela também é uma forma de demonstrar quem nós somos. Porque pelas roupas, também nós podemos conhecer as pessoas. A gente não pode, é até antiético, a gente não pode entrar, né, na praia de terno e ir na igreja de biquíni. Não tem como. Então, a questão da roupa, ela também passa por caráter, por ética. Quando eu falo de ética, eu falo do ethos, do casa, da nossa casa. O que em inglês traduz por self.
né? Myself, minha casa. Então, quando eu falo em ética, eu falo dos princípios e conceitos que eu acredito ser verdade. Mesmo que aqueles conceitos não estejam corretos, quando eu falo em ética, eu falo de mim, daquilo que eu acredito. Que, claro, ao longo da minha vida foi sendo adquirido de conceitos familiares, de conceitos morais, como a lei, né? A lei é formada de um conceito moral. Então, quando eu falo em ética, eu falo daquilo que eu absorvo, eu falo daquilo que eu traduzo ao mundo, aquilo que eu mostro, né? Quem sou eu, na verdade? Claro, na palavra de Deus a gente percebe que nós somos um espírito, que habitamos num corpo e possuímos uma alma. Então, quando eu falo em ética, eu estou falando da forma que esse corpo expressa no mundo, né? Como que a minha alma, que são os meus sentimentos, as minhas emoções, o meu pensamento, como que eu me expresso através do mundo? Eu não me expresso em espírito, eu me expresso pela alma, pela psique. Então, quando eu falo em vestes, eu estou falando daquilo que está cobrindo essa casca, esse corpo, né? Mas que, na verdade, está traduzindo alguma coisa que é muito mais intrínseca, muito mais profunda, que, na verdade, são conceitos e valores que eu carrego e que eu demonstro no mundo. Então, quando aqui em Eclesiastes a palavra diz que sejam em todo o tempo brancas as tuas vestes, quando eu falo em branco, eu falo de pureza, eu falo de coisa clara, eu falo daquilo que está à vista, daquilo que eu vejo, daquilo que você vê, daquilo que todos veem. Porque se nós saímos agora, hoje, agora à noite, saímos numa mata e olharmos para cima, nós vamos ver que nós somos cobertos por uma escuridão, a escuridão da noite. Mas existem alguns pontos de luz que são as estrelas. E não tem como apagar esses pontos de luz, né? E numa imensa escuridão, mesmo que se acabasse a energia, e quando acaba a energia nós ficamos realmente no escuro, ainda temos então essas pequenas luzes chamadas estrelas, né? Que clareiam para a gente poder enxergar. Então, quando falo em branco, eu falo de uma coisa que eu vejo, uma coisa que é clara, que está à luz. Não tem como ser escondida. A palavra de Deus fala que ninguém consegue esconder uma cidade colocada no alto de um morro. Então, o Senhor nos ensina aqui no livro de Eclesiastes uma metáfora, que sejam brancas, alvas, brancas, as nossas vestes. Ou seja, a forma com que eu me expresso no mundo, a forma com que eu apareço, ela tem que ser branca, alva. De maneira que quem olhar para a minha vida, tem que ver na minha vida clareza, verdade. E aqui eu faço uma pausa e te pergunto, como que anda a sua vida? As suas vestes estão brancas? Você não está mentindo? Não está roubando? Não está enganando? Vou mais profundo. No seu dia a dia, né? Aqui na internet, quando você abre a internet, você não está indo em nenhum site de pornografia, de pedofilia? Você tem se comportado dentro da sua igreja, como você se comporta dentro da sua casa, como você se comporta dentro do seu serviço? É claro que eu não vou aqui falar que você tem que ser um robô, não é isso que eu estou falando. Nem que você tem que ter uma personalidade em cada lugar, nenhuma só personalidade em todos os lugares, né? Nós somos cativos porque nos falta conhecimento. Então vamos pensar. Como eu falei, nós não vamos na praia de paletó, de terno e gravata, e muito menos entramos dentro da igreja de biquíni. No fórum, nós não vamos entrar no fórum de short porque é proibido. Então, para cada lugar, para cada ocasião, nós temos um tipo de veste, um tipo de jeito de nos apresentar. Mas, mesmo que em cada lugar nós temos uma veste a colocar, uma roupa a apresentar, nós temos que ver que a nossa veste interior, o nosso eu ali profundo, o nosso self, né? Que é o modo como já falei aqui que a gente se expressa no mundo com as nossas atitudes, né? Deus está falando que essa veste tem que ser alva e branca. Mesmo que eu esteja no fórum, na praia, na igreja, eu tenho que ter uma conduta de vida que me leve a ser transparente. Que uma pessoa, quando olhar para mim, ela vai falar, nossa, ela está na praia, ou ela está na igreja, ou ela está no fórum, ou ela está na escola, ou ela está em casa, mas sempre olhar para a minha vida e ver na minha vida clareza, transparência.
Tem um hino muito bonito do Gerson Rufino que fala que a lei de Deus é transparência e nada fica escondido. Então, quando a Bíblia vem a me dizer que em todo tempo sejam brancas as tuas vestes, sejam alvas as tuas vestes, ela está querendo me dizer que em todo tempo, em todos os lugares que eu for, independente se eu estou na igreja, na escola, na faculdade, no barzinho, trabalhando, numa lanchonete comendo um lanche, dentro de um shopping passeando, num cinema, namorando dentro de casa, com o meu marido, com a minha mulher, né, no caso do homem, as minhas vestes têm que ser brancas. Não se pode achar na minha vida sujeira, escuridão. Assim Deus nos ensina, então, aqui em Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Então, fica para nossa meditação no dia de hoje. Como está a minha veste diante de Deus? Como que eu me apresento diante do mundo? Porque o mundo, eles não conhecem a Cristo. Não tem como eu falar, olhar firmemente o autor consumador da minha fé, porque isso é para nós cristãos. E mesmo assim, muitos de nós não olhamos para o consumador e autor da nossa fé. Então, quando o mundo olha para Jesus, eles tentam olhar para Jesus através da nossa vida. E é o nosso comportamento que vai levar essa pessoa ao caminho do Senhor. Não é o que você prega, mas o que você faz. Não é o que você fala, mas são as atitudes que você tem no dia a dia. Então, vamos refletir nessa semana e ver como está a nossa veste diante de Deus e dos homens. Na palavra de Deus também, eu não lembro agora o versículo, o capítulo, diz que quando nós nos apresentamos dessa maneira, os homens glorificam a Deus. E isso é agradável aos olhos do Senhor. Então, eles olham para a nossa vida e têm que ver clareza. Eles têm que ver na nossa vida transparência, clareza, brancura, limpeza. Em outro texto também diz que levantai mãos santas. Então, quando eu falo de vestes, eu estou falando da veste, ela veste um corpo. A veste, ela veste um corpo. E um corpo é formado por cabeça, membros superiores, membros inferiores, a questão do abdômen, do tronco, né? Em outra, tem várias nomenclaturas dividindo o corpo humano em partes anatômicas, mas não tem como sair a cabeça sem o corpo ou o corpo sem a cabeça. Não tem como deixar a mão em casa e andar sem o pé. Então, quando eu saio com o meu corpo. E é ele que eu trago no mundo e que eu mostro para o mundo. Então, que essa semana nós podemos estar refletindo de como está a nossa veste diante do Senhor e diante dos homens. Amém? E o texto encerra falando, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então, veja bem, Deus está falando que em todo tempo nossas vestes sejam brancas. Então, o que veste, nos veste do pescoço para baixo. Salvo os casos dos países islâmicos, todo o restante do mundo se veste do pescoço para baixo. Ninguém veste a cabeça. A cabeça sempre fica descoberta, né? Porque o corpo é tampado pelas vestes. Então, a nossa cabeça também precisa de uma veste. Olha aí como é que Deus é maravilhoso. E qual seria, então, a veste da nossa cabeça? A unção do Espírito Santo. Porque quando eu falo em óleo, eu estou falando de unção. Quando eu falo óleo, eu estou falando daquilo que vem trazer unção, que vem trazer capacitação, né? No contexto bíblico, óleo significa unção, significa a presença do Espírito Santo, significa o poder do Espírito de Deus na nossa vida. Então aqui está dizendo que nunca falte o óleo, quer dizer, nunca falte a unção do Espírito Santo sobre a nossa cabeça. O nosso corpo, existem vestes para ele ser colocado. Vestes que no inverno é um paletó, no verão é um vestido, ou na praia um biquíni, ou na igreja um terno, uma outra veste. Mas a nossa cabeça tem que estar vestindo a unção do Espírito Santo. Porque assim,
Quando olharem para a nossa vida, o que eles vão enxergar? As nossas vestes brancas, ou seja, nossas mãos puras, sem roubo, sem mentira, sem inveja, sem contenda, sem palavrão, sem praga. E quando eu estou falando isso, eu estou falando para mim, porque a palavra de Deus desce primeiro sobre o pregador, depois ela é passada a quem está ouvindo. Então, eu estou falando para mim também, não sou hipócrita, também tenho muitas falhas, viu? Eu não sou super crente. Pelo contrário, eu careço muito da misericórdia de Deus. Todos os dias da minha vida, em todos os momentos, eu careço muito da misericórdia de Deus. Então, quando eu estou falando isso, eu estou falando para vocês, mas estou falando para mim também. Né? Que as nossas vestes, a nossa vida seja transparente e que possam olhar para nós e saber nos classificar. Chegar e falar, a irmã, o irmão é assim, 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 assim. Amém? E que a nossa cabeça esteja, então, vestindo o óleo, a unção do Espírito Santo. E quando nós fazemos isso, nós somos agradáveis diante do Senhor. Amém? Então, aqui mais para baixo, no verso 10, diz, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Enquanto estamos caminhando nessa terra, neste corpo mortal e falível, nós temos que ter bom testemunho diante dos homens, para que louvem o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é agradável diante de Deus. Não estou dizendo para sermos robôs, ou para sempre sermos assim ou assado, não. Para cada um, Deus fala de uma maneira, a mesma palavra que eu estou pregando aqui, outro entende de outra maneira, porque é assim que Deus trabalha, é a multiforme sabedoria de Deus. Mas que, em um certo sentido, como cristãos, nós temos que ter vestes alvas e brancas e não faltar o óleo, a unção do Espírito Santo sobre a nossa cabeça. Então vamos refletir essa semana e ver o que precisa em nós ser consertado e consertar diante do Senhor. Amém? Muitas bênçãos são travadas nas regiões celestiais porque nós não estamos preparados para receber, porque nós não estamos com essas vestes brancas diante de Deus. Tem um texto no Antigo Testamento, eu também não sei onde está ainda, mas eu vou estar tentando decorar uma coisa que eu já falei em outro vídeo, que é difícil para mim, eu sou mais de aprender do que de decorar, mas diz assim, apresentar-te-ás perante o Senhor, porém, não apresentar-te-ás de mãos vazias. O que eu vejo nessa palavra? Que eu devo me apresentar perante o Senhor, porém, nunca de mãos vazias. E o que eu levo diante do Senhor? O meu corpo. Quando eu chego diante do Senhor, eu estou levando meu corpo. A Bíblia fala para louvar o Senhor de todo pensamento, de todo coração, de toda a sua força. Então, está falando de corpo. E quando eu chego diante do Senhor, como é que eu chego? Como que chega o meu corpo? Como que chegam as minhas mãos? Elas estão limpas? Elas não andam roubando? Elas não mentem? Elas não fazem gato na energia elétrica, na conta de água para sair mais barata? Eu não estou roubando o Wi-Fi do meu vizinho? A minha mão está limpa diante do Senhor? Os meus olhos estão limpos diante do Senhor? Eu não tenho colocado meu olho num site de putaria? Ficar vendo site de relacionamento escondido da minha mulher, do meu marido, do meu namorado, do meu pai, da minha mãe? Eu ando me comportando dentro da escola, como eu me comporto na igreja, como eu me comporto na minha casa? Então, quando eu vou adorar o Senhor, eu estou levando o meu corpo. E esse corpo tem que estar usando vestes brancas, transparentes, alvas, agradáveis diante do Senhor e dos homens. E nunca pode faltar o óleo, a unção do Senhor sobre a minha cabeça. Amém? Essa é a palavra que eu estou deixando no dia de hoje. Que Deus possa estar iluminando os nossos corações para que a gente possa aprender muito mais. Que o Espírito Santo de Deus possa estar falando melhor aos nossos corações. Né? Já peço para compartilhar o vídeo. Não esquecer de dar joinha. Joinha lá no canal. Tá bom? Compartilhar esse vídeo. E abençoar a vida de outras pessoas assim como você foi abençoado. Pode passar lá tem comentário aberto, pode deixar seu comentário, sugestões de pregação, sugestões de palavra. Estou aberta, né, àqueles que realmente estão querendo conhecer mais do Senhor Jesus. Amém?
Então, que seja uma semana abençoada, cheia de vitória, de prosperidade, no nome de Jesus. A paz do Senhor.